Amados, o irmão Will, ele comentou sobre a oração, e ele fez a seguinte pergunta: por que os pastores hoje oram e oram em voz muito alta? Voz muito alta. Será que Jesus também orava em voz alta? Queridos, e usando o texto em Mateus capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha? Vamos juntos? Vamos aprender algumas coisas importantes. O livro de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, ele estava ensinando os apóstolos, os discípulos, e capítulo 6 faz parte do Sermão do Monte. Sermão do Monte. Começa no 5, vai até o 7. Não é? Capítulo 5, vai até o capítulo 7. Ele ensinando aos seus discípulos. Sermão do Monte. Amém. Ele estava falando lá, ensinando os discípulos. Ele dizendo: e quando orardes, é uma orientação que o Senhor estava dizendo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para que eles possam ser vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? Estão orando em voz alta, Aqui não está falando voz alta. Viu, Will? Eles não estão falando aqui voz alta, está dizendo no texto, ele estava orando em pé. Estava orando em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para que eles pudessem ser vistos dos homens. Portanto, eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa? Serem vistos dos homens. Para que, quem sabe, alguém dizer: puxa vida, aquela pessoa é uma pessoa de oração, não? Uma pessoa que tem intimidade, tem comunhão com Deus. Olha como essa pessoa é santa. Isto, então, ele já recebeu a recompensa, já foi reconhecido pelos homens, é isso. Já tem o pagamento, o prêmio. Amém. Mas será que é isto o objetivo da oração? Aí ele diz: tu, porém, quando orares, ele diz, não seja como aqueles. Ele não está dizendo que para você não orar numa praça. É errado orar numa praça. Ele não diz que você não está errado você orar na sinagoga, na igreja, ou algum salão, sei lá o quê, de pé. Ele diz o seguinte, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que o que está por trás dessa maneira que você está orando? Qual a sua motivação? É ser visto pelos homens ou ser aceito diante de Deus? É isto, é simples. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Por que essa questão não é só para orar no quarto? De novo, alguém diz, não, você precisa ir lá só orar no quarto, porque esse texto diz, não é só no quarto. Lá em Tessalonicenses 5, ele diz, orai sem cessar. Mas o que ele está ensinando? O que está por trás? Qual a real motivação? Agora, você estando no quarto,
não tem jeito você chamar a atenção de outras pessoas. É você e Deus. Aí você pode orar usando os seus jargões, orar segundo o seu palavreado. Não precisa palavreado lindo. É nosso Deus e nosso Pai. Pode até, a Bíblia não diz que não pode, mas não necessariamente. Eu quero trazer uma palavra bem equilibrada para vocês, queridos, aí atendendo a solicitação do Will, mas também bem bíblica. Precisa ser bíblica para ser equilibrada. Ele diz assim: você quer orar ao Pai? Ore secretamente. Não só secretamente. Você pode estar numa fila aí de banco, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, num ônibus, num metrô, num trem, em cima de uma carroça lá, sei lá, num sítio, numa fazenda, lá montando a cavalo. Você falando com o Senhor. Falando com o Senhor. Agora, o importante é, eu quero chamar a atenção das pessoas para mim ou quero chamar a atenção do meu Senhor naquilo que eu estou dizendo? Se eu estou fazendo uma oração de adoração, uma oração de louvor. O que é adorar? É dizer a respeito do que tu és. E o que é louvar? É dizer a respeito dos feitos do Senhor. Também vou fazer alguns pedidos. O que está por trás que interessa? Porque Deus olha o coração. A sinceridade de um coração. Uma verdade do seu coração. Por isso que não é reza. É oração, querido. Pode alguém tornar uma oração uma reza? Pode. Pode. Mas oração é aquilo que sai espontaneamente, no nosso linguajar, na maneira nossa de conversar com alguém que não é qualquer um. É o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Deus eterno, o Deus santo, santo, santo. Mas ele desce para ouvir a nossa oração. E ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, então, o Senhor gritou. O Senhor Jesus fazia oração gritando, uma oração em voz alta. Mas ele já orou em voz alta? A Bíblia não diz que é sempre ele orou. Sempre ele fez uma oração em voz alta. Por isso, irmãos, nós precisamos ter equilíbrio. E nós temos uma coisa, nós julgamos muitas pessoas. Nós julgamos as pessoas porque elas não estão falando, estão ali quietinhas, falam, está desligada. E será que está? Será que aquela pessoa no seu interior não está tendo um relacionamento com Deus muito mais profundo, real e verdadeiro do que aquele que está falando em voz alta? Mas eu não estou anulando a oração em voz alta. E também não anulando aquela pessoa que nem abriu a boca, mas ficou ali no seu coração. Ou só... Ninguém está ouvindo a sua oração, mas quem diz que aquela pessoa não está tendo uma intimidade com o Senhor? Olha aqui, em voz alta, você disse aí, Will. Ai, mas ele já orou. Já, querido, já. Olha lá na cruz. Versículo 46, por volta da hora nona, às 3 horas da tarde, quando o Senhor estava crucificado, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Todos ouviram. Alta voz. E também para concluir aquele tempo do Senhor aqui, que ele já ia entregar o seu Espírito, ele também orou. Última oração do Senhor, em voz alta.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então a pergunta: Jesus orava em voz alta? Nessas circunstâncias, ele orou em voz alta, sim. Agora, nós não podemos pegar esse texto e fazer dele uma doutrina. Então só em voz alta. Não, senhor. Nesse momento foi em voz alta. Os outros momentos, não se dizia que Jesus orava em voz alta. Ele ia no monte. Ele gostava de ir no monte. Por que no monte? Porque para não impressionar as pessoas. Também ter um relacionamento, uma comunhão íntima com o seu Deus sem interferências, porque as pessoas não davam sossego para ele. Então ele precisava de um relacionamento íntimo com o Senhor, ele e o Senhor. Está vendo a importância de fechar no quarto? Ou sair de perto das pessoas, ir lá num canto, num lugar. Você está passeando num lugar legal, está na praia, olha para os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por que não ali, Senhor? Graças te dou, aleluia, louvado seja o Senhor. Não tentando chamar a atenção das pessoas, podem até as pessoas passar do seu lado e ver que você está conversando, está falando com alguém, ou pode ir lá num canto, se levantar as mãos e gritar ao Senhor. Não é problema isso. A grande verdade é qual tem sido a minha motivação. O que está no meu coração. E isto que é importante. E aí está a importância. Agora, é interessante nós sabermos também no livro de Hebreus, queridos, Hebreus capítulo 11, aqui para nós não delongarmos muito, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: de fato, sem fé, a palavra fé significa união, unir-se. De fato, sem eu estar unido ao Senhor, é impossível eu agradá-lo. Onde fomos unidos ao Senhor? Na cruz, quando o Senhor Jesus nos atraiu e nos uniu a Ele, nós tornamos um com Ele, porque o Pai nos batizou, nos incluiu em Cristo lá na cruz. Queridos, quando você vê um crucifixo, não despreza não, tem crucifixo maravilhoso. Quando você vê um crucifixo, pense o seguinte: ali nesse crucifixo tem Jesus crucificado, mas eu também estou crucificado com ele. Mas também fui ressuscitado com ele. Mas eu também fui crucificado com ele para que eu pudesse ter uma nova vida. Perdi a minha vida condenada no corpo de Cristo ali na cruz, porque ali ele me atraiu. Ele não morreu sozinho, um morreu por todos, logo todos morreram. De 2 Coríntios 5, 14, 15, também. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O Senhor tem prazer em presentear aqueles que estão unidos com Ele, de fato e de verdade. Ele tem prazer, tem alegria, galardoador, galardão, presentes que vão receber. Mais uma coisinha só, queridos. E no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Confessai, pois,
os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem problema algum eu pedir para que alguém ore por mim, me ajude em oração. Essa pessoa eu estou vendo, está viva. Eu não estou chamando alguém para interceder por mim, alguém que morreu. Porque senão eu vou usar de necromancia, vou chamar um espírito de alguém que morreu, não ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele é o primogênito entre os mortos. Ressuscitou e nunca mais morreu. Lázaro morreu e foi ressuscitado, mas depois morreu de novo. Aí, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Não sermos perdoados, sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por isso que nós, os justos, justificados, você, querido, se você foi justificado, você foi feito nova criatura, Cristo é sua vida. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí ele vai explicar o seguinte, Elias, olha só o que Elias fez, mas a Bíblia diz, ele diz que Elias orou e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Olha só, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Meu Senhor. Mas então agora eu vou pedir. Não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado naquilo que você pede. Por isto que é necessária intimidade com o Senhor. Conhecer o Senhor, para não pedir bobagem. Para não sermos tolos diante de Deus. E sim, submissos à sua vontade, o seu querer. Em 1 João 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ao segredo, a vontade de Deus, segundo a sua vontade. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Como eu vou saber se eu estou orando à vontade de Deus? É orar à vontade de Deus. Como eu vou saber se eu não o conheço? Se eu não o conheço através da sua palavra, se eu não o conheço através da intimidade com ele. O meu tempo de oração é tempo de comunhão, queridos. Não é oração, vou orar só pedir. Não é isso, não é comunhão. Pensa você, fala pro seu pai, pai, me dá 10 real. Pai, me dá 100 reais. Pai, me dá R$1. Dá, vira as costas e vai embora. Pede alguma coisa, ele dá, você tem comunhão com seu pai, sua mãe, desse jeito? Não, você não tem. Você não tem. Você tem comunhão com os favores deles, mas não com eles. É importante nós termos, sim, intimidade. Querido, espero ter respondido a sua inquietude. Faça o seu comentário, vocês aí também que aproveitaram esta palavra de orientação que veio da parte do Senhor. Amém? Não deixe de fazer seus comentários. Eu vejo bastante pessoas, seu positivo é importante também. E se for negativo, faz o negativo. Não concordou, faz o negativo. Faz o seu comentário. Fala sobre um assunto que você gostaria que tratássemos aqui. Hoje nós fomos diretamente àquilo que o Will pediu.
não é? Nós temos feito isso aqui, tentado responder algumas perguntas. Por favor, se vocês quiserem, façam. E se eu puder, eu respondo. Tá bom, irmãos? Também eu sou bem limitado também. Bem limitado. Continue sendo alcançado pelo evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e em Cristo e para Cristo. Amém.